A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Eu estou aqui para te dar aquela pré-aula que vai auxiliar e dinamizar a tua lição da escola dominical desta semana. Eu espero que tudo que eu possa falar aqui possa contribuir para esclarecer um pouco mais e te dar ideias para esta semana nesta aula, tá bom? A lição de hoje é a lição de número 9 do Jardim de Infância e o título da lição é O Livro de Deus nos ensina a orar. E aonde é que está o versículo de memorização? Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 12, que diz: Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Então, queridos, como você sabe, está aqui. Eu trouxe para você um recurso que você vai poder utilizar para poder, na hora da memorização. Tá aqui o versículo, tem aqui um emojizinho, aqueles que a gente usa às vezes na internet, que é com a mãozinha assim, que simboliza justamente a parte em que a criança vai orar. Como eu disse a vocês, e eu vou sempre relembrar isso porque eu acho muito importante, sempre que você for trazer algum recurso para uma criança que ainda não é letrada, que ainda não lê, é interessante que você traga ou alguma imagem relacionada àquilo que você vai falar com ela, ou então você faça alguma dinâmica para que ela possa fixar melhor. Então, se a lição está falando sobre oração, a gente sempre tem aquela dinâmica de botar as mãozinhas aqui assim para orar. Então, eu trouxe para você um recurso que tem aqui em cima o emoji da oração e tem o versículo embaixo. O versículo da semana é muito pequeno, então eu tenho certeza que se você fizer uma dinâmica, uma brincadeira com eles e você fazê-los repetir várias vezes, ou até mesmo uma disputa entre meninos e meninas, quem fala mais alto, quem fala mais baixo, quem consegue falar pulando, quem consegue falar correndo, se você fizer isso, eu tenho certeza que eles vão memorizar facilmente. É claro que também você pode utilizar uma forma de memorizar que é muito mais constante entre a gente, né? Que é usar as palavras soltas. Você pode colocar em um quadro todas as palavras soltas e você vai fazendo eles repetirem e vai tirando algumas para ver se eles conseguem relembrar e saber direitinho qual é o versículo, tá? Então é um versículo pequeno, mas que fala uma verdade muito importante para nós a respeito do evangelho, que é que quando a gente ora, o Senhor responde. É verdade que nem sempre o Senhor responde como a gente queria, mas ele responde como vai ser a melhor forma para nos atender. Às vezes é um sim, às vezes é um não, às vezes é um espere, mas o Senhor nos responde. Graças a Deus por isso. Então hoje, como você sabe, as crianças vão aprender sobre oração através de uma história bíblica. Então é importante quais são os dois objetivos principais dessa semana? O primeiro é aprender a importância da oração e o segundo é praticar o hábito da oração. Não basta somente que a sua criança saiba o que é orar e que a oração é importante. É interessante que você consiga fazer com que ela tenha um hábito de orar. Ah, não, mas ela é pequenininha, tia, não tem problema. Ela já pode orar com as suas orações mais simples, com frases curtas, mas o importante é que ela ore, que ela saiba orar e o Senhor, ele está disposto a ouvir e responder também às crianças. O Senhor ouve a oração das crianças, né? Então veja bem, o que é orar? A primeira coisa que você tem que perguntar para sua criança quando você falar essa lição é: crianças, nós vamos contar uma história hoje sobre uma mulher que orou e Deus respondeu a oração dela. Mas o que é orar? Deixe que elas falem, deixe que elas possam dizer o que vem na sua cabeça. E depois você vai dizer que oração é uma conversa com Deus, né? E que nós podemos falar com Ele sobre tudo o que precisamos. O Senhor não é aquela pessoa que a gente vai falando e a gente vai tendo medo do que vai falar e quem sabe a pessoa pode não nos entender. Não. Diante de Deus, nós podemos tirar todas as máscaras, tirar todos os medos, porque Ele pode nos ouvir e Ele quer saber o que nós sentimos, o que nós pensamos, porque Ele é o nosso Pai e Ele nunca está ocupado para nos ouvir. Então você pode dizer: criança, oração é falar com Deus e Ele está sempre disponível para nos ouvir. E aí você vai depois começar a entrar na história de hoje. A história de hoje é uma história bem conhecida, eu acredito, que é a história de Ana, certo? Eu trouxe para vocês aqui alguns recursos que você pode utilizar na aula. O primeiro é esses dedoches aqui, ó. Tá vendo? Esses dedoches aqui justamente vão mostrar para sua criança a parte em que você vai contar a história para ela. Essa mulher aqui, ó, você percebe que ela tá com uma feiçãozinha mais triste. É quando Ana foi lá, junto com seu marido, Eucana, e eles foram justamente fazer o quê? Eles foram lá oferecer sacrifícios a Deus. Era um costume do povo judeu ir oferecer sacrifício lá em Siló. E eles foram fazer essa viagem para oferecer sacrifício. Só que Ana estava muito triste, porque naquele tempo era um costume que as mulheres tivessem muitos filhos. E tivessem filhos ao menos. Mas ela não tinha tido nenhum.
porque o Senhor não tinha permitido, o Senhor tinha um propósito na vida de Ana ainda. E ela estava muito triste, porque ela não tinha filhos. E eles foram oferecer. Então você vai usar esse dedoche aqui para poder fazer essa contação da história com a sua criança. E depois, na parte final, quando Ana ela é ouvida e Deus responde, e você vai contando o contexto que você já deve ter estudado aí, que ela encontrou com Eli e Eli achou que ela estava embriagada e aí depois ela explicou o motivo e Eli agora entendeu e Eli disse, olha, que Deus possa responder o teu desejo, o desejo do teu coração. E aí ela voltou para casa com a esperança e ela engravidou mesmo e ela teve um filho e aí ela tá agora, ó, feliz. Só que Ana, quando estava querendo fazer aquele pedido, ela fez uma promessa. Ela disse que se aquela criança nascesse, se ela tivesse um filho mesmo, ela iria entregar para o templo, para o serviço do Senhor. Então, esses dedoches aqui, ó, tem Ana triste, tem Ana feliz, tem aqui, ó, Eucana e tem aqui também o Eli, para que você possa contar a história usando os dedoches. Você pode colocar no dedinho, ou você pode colocar na mesa, depois você pode dar para eles, você pode dinamizar a sua aula, tá? E se você quiser, esse aqui tá no papel sulfite, minha gente, bem simples, tá? A gramatura é daquela normal mesmo. Mas se você quiser colocar no papel de gramatura 180, para ficar um pouco mais fixo, ou quem sabe você pode, na hora de montar, eu coloquei até com o Durex para mostrar a vocês. Na hora de montar, você pode colocar esse papel aqui colando em um papelão para ficar mais firme, tá certo? Porque com certeza vai ficar mais útil para usar em outros momentos. Então você vai usar o dedoche para contar a história. E aí depois que você contar a história e você quiser agora entrar no segundo objetivo da lição, que é o quê? Ensinar a ter o hábito. Então aqui tem um dado da oração. Tá lá o arquivo para você no PDF, tá? Se você está ouvindo essa aula, você vai ver aí na descrição do vídeo que tem um drive. E nesse drive tá esse arquivo aqui com todos esses recursos. Aí você vai pegar esse dado, montar, e você vai fazer com que cada criança da sua sala jogue esse dado. Jogando, quase caía. Jogando, caiu aqui igreja, missões, crianças, escola, família, doentes. E a criança cada criança vai ver aonde caiu e na hora de orar você pede para ela orar por aquilo ali. Uma oração simples. Criança, se a criança vai orar pela escola, você vai dizer assim, Senhor Jesus, abençoe todas as escolas. Protege, Senhor, as crianças que estão lá dentro. Pronto. É uma frase simples, 2 frases é suficiente. Não precisa se delongar numa oração com crianças pequenas de 5 a 6 anos, né? Então, com o dado da oração, você vai usar depois da história, para que a criança possa aprender como é a prática da oração e cada uma joga o seu próprio dadinho, tá? Então, querido, depois que você fez o uso do dado da oração para as crianças orarem, no final, você sabe que eu sempre gosto de colocar uma dinâmica de fixação, né? De forma que a criança possa brincar, porque o brincar também ensina, se você usar isso de forma direcionada. Eu já falei a vocês aqui que a gente tem apenas uma horinha de aula. Então, se a gente não utilizar todo esse momento para fixar, para inculcar o conteúdo na cabeça da criança, ela não vai sair de lá sabendo de tudo que você ensinou naquele dia. Então, é importante que tudo, a brincadeira, a música, o acolhimento, tudo você possa trazer a criança para o contexto da aula daquela semana. Então, o contexto é oração. Então, eu trouxe para vocês aqui o boliche da oração. Esse boliche da oração, olha, você vai estar aí o PDF, você vai cortar, tá certo? E tá esses palavras aqui, ó. Tem medo, tem tristeza, tem desânimo, tem aqui também, deixa eu ver, enfermidade. Então, tem várias coisas que a criança vai jogar. E aqui tá, na bolinha do boliche tem oração. Tem um emojizinho de uma menina e de um menino. E cada um vai jogar e ver o máximo que consegue derrubar. Porque a oração, ela consegue sim. Ela consegue destruir a tristeza, o desânimo, o medo. Então esse é o intuito da brincadeira. E aí você pode, se quiser e se puder, você pode fazer uma disputa entre as crianças. Quem derrubar mais, dividir por equipes, quem sabe. Quem derrubar mais vai ganhar um brinde. Sabe que criança adora, né? Um brindezinho. E aí fica muito estimulada. Então você pode dar um brinde para a sua criança, para que ela possa, se ela ganhar e se ela derrubar mais pinos do boliche da oração, tá? Então, todos esses arquivos estão lá no PDF, tá bom? É só você utilizar. Se você não tem todos esse material... Aqui, eu não tenho esse material aqui, esse boliche. Não tem problema, faça um garrafa PET, aquelas garrafas menorzinhas, pode ser, ou as maiores também. Use uma bola que você tem aí, consegue uma bola, não importa. É constante que você faça a dinâmica do boliche de oração. E você vai ver também aí
no seu PDF que eu coloquei 2 links de música. O primeiro é aquele Ao Orarmos, de 3 palavrinhas, e o segundo é Eu Preciso Orar, de Tia Aline. São músicas que falam sobre a oração, você pode colocar como fundo musical na hora da brincadeira, ou você pode colocar na hora de alguma atividade, ou para recebê-las, você já pode colocar essa música também. Independente das músicas que você use na sua sala, é interessante que ao menos uma de tudo que você for usar seja a respeito da lição da semana, tá bom? Eu espero, querido, que essas dicas tenham sido úteis e que Deus possa abençoar você e te dar sabedoria no conduzir das suas preciosas ovelhinhas do rebanho que o Senhor te confiou, tá bom? Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.